setor moveleiro recebeu, na última sexta-feira, um novo estímulo. Tá? O governo estipulou uma taxa de IPI de 5%, uma alíquota de 5% para todos os tipos de imóveis. A gente tem que lembrar que, antes da crise, os móveis tinham alíquotas de IPI entre 5% e 10%. Aí o que aconteceu? Com a crise, o governo tomou medidas de desonerar, por exemplo, a linha branca, automóveis, máquinas de lavar, refrigeradores, fogões, material de construção e reduziu também para zero o IPI sobre imóveis. Pois bem, passou a crise, agora as alíquotas começam a voltar à normalidade. Mas, felizmente, a decisão do governo de fazer com que a alíquota fique em 5% significa um pleito de muito tempo do setor moveleiro, que desejava a redução do IPI. Essa redução do IPI vai significar, com certeza, mais geração de emprego, mais geração de renda, porque o setor moveleiro vai crescer mais. Desde que a redução do IPI entrou em vigor, em novembro de 2009, o segmento obteve um crescimento de 8% nas vendas de varejo e de 30% nas vendas de painéis para móveis. Então, eu acredito que esta decisão do governo federal de manter uma alíquota de 5%, de reduzir aquilo que era a alíquota antes da crise, que, volto a dizer, era em torno de 10%, é uma medida correta e vai na direção de termos um setor que emprega muito, empregando mais, se desenvolvendo mais e sendo mais competitivo para atender o mercado interno e também para exportar. Eu quero também lembrar que o governo federal está anunciando que vai manter desonerações de setores que receberam estímulos fiscais durante o período de crise, não apenas o de imóveis. Vai manter também a desoneração que foi dada para o setor de bens de capital, para a indústria de bens de capital. Vai manter também as desonerações para as construtoras envolvidas nos investimentos do programa Minha Casa Minha Vida e também para obras de infraestrutura nas regiões norte e nordeste do Brasil. A Receita Federal sinalizou que também deverão ser mantidas as alíquotas reduzidas dos impostos de renda para a pessoa física e as do IOF incidentes sobre concessões de crédito. Medidas corretas, medidas acertadas, que vão fazer com que a economia continue ativada e que o PIB nesse ano cresça de 5% a 6%, que é o que precisamos. As negociações entre o Mercosul e a União Europeia parece que começaram finalmente a avançar. Estavam emperradas há 6 anos. E nós vamos ver que essa negociação tem o objetivo de criar uma zona de livre comércio entre os dois blocos. O que está acontecendo? Agora, em abril, vamos ter um encontro que pode ser muito importante, porque os dois blocos vão procurar, reunidos na Bélgica, representantes do Mercosul e da União Europeia, reunidos na Bélgica, vão discutir, entre outros pontos, uma maior abertura do mercado automotivo do Mercosul para a União Europeia. E também vão discutir a eliminação mútua de tarifas de uma série de produtos agrícolas. Eu quero dizer que eu estive lá em Bruxelas por 2 vezes nesses últimos meses, participando de reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico Europeu com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiro. E pude constatar que o maior problema para o avanço das negociações entre os dois blocos econômicos está na resistência dos europeus para reduzir os subsídios agrícolas. Subsídios que distorcem o mercado, subsídios que não existem apenas nos países europeus, mas existem nos Estados Unidos, subsídios que concentram exatamente a riqueza nos países desenvolvidos e prejudicam os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Esta questão dos subsídios agrícolas definitivamente tem que ser enfrentada. E talvez, em abril, nós tenhamos uma luz. Esse encontro entre representantes da Comunidade Europeia, da União Europeia e representantes do Mercosul pode definitivamente determinar avanços, inclusive na limitação dos subsídios agrícolas, que hoje prejudicam nossos produtores, prejudicam os países em desenvolvimento e não podem continuar como estão. O lançamento do PAC 2 pelo governo federal foi muito comemorado pelo presidente Lula e pelos seus ministros. Alguns criticaram, disseram que, em fim de governo, não teria lógica lançar o PAC 2. Eu quero dizer,
a crítica é procedente quando se fala que o PAC 1 está atrasado, que o PAC 1 deveria ter avançado mais. A crítica é improcedente quando diz que, mesmo num final de governo, nós não deveríamos ter o lançamento da continuidade desse programa de aceleramento do crescimento. Nós não podemos esquecer que nós temos uma Copa do Mundo em 2014 e nós temos uma Olimpíada em 2016. Muitas obras de infraestrutura terão que ser realizadas para que nós possamos nos preparar para a Copa de 2014 e para a Olimpíada de 2016. Não se pode esperar que se tenha troca de governo, que um governo que vai assumir estabeleça todo um conjunto de projetos que, a partir, quem sabe, do segundo, do terceiro ano desse governo, serão tocados. Não, tem que haver segmento, independente de quem ganhar a presidência da República. Então, o lançamento do PAC 2 está correto. A crítica aos atrasos nas obras do PAC 1 também estão corretas. Mas eu lembro que o Brasil, esse ano, deverá crescer entre 5% e 6% do seu PIB. Se nós, nos próximos anos, como disse o ministro Mantega, crescermos mais do que 5% do PIB ao ano, nós vamos ter gargalos, problemas sérios na infraestrutura, problema nos aeroportos. Eu não estou nem falando em Copa de 2014 e Olimpíada de 2016. Vamos ter problema nos aeroportos, nas rodovias, nos portos, porque nós não temos como acompanhar com essa infraestrutura, com essa logística que temos hoje, um crescimento de 5% ao ano do PIB. Se nós observarmos que a nossa energia, se não tivermos mais investimentos na energia hidrelétrica, com novas hidrelétricas, em fontes alternativas de energia, a eólica, a solar, o etanol, o biodiesel, todas as alternativas que nós temos que utilizar para que a nossa matriz energética seja mais diversificada, mas principalmente para que os projetos avancem mais rapidamente, nós poderemos chegar daqui a 3, 4 anos e ter a impossibilidade de crescimento em algumas regiões, porque vai ter apagão, ou vai ter racionamento de energia, ou vai ter impossibilidade de uma empresa se instalar ou de ampliar suas instalações, por falta de energia. Então, vamos lá, o PAC 2 tem a ver com isto? Tem. O PAC 2 está indo no final de um governo e no início e pronto para iniciar um outro governo, a partir da eleição que teremos esse ano? Tudo isso é verdade. Agora, deve haver segmento, deve haver continuidade. Esses projetos são importantes para o país, independente de quem ganhar a eleição. Então, o fato de lançar o PAC 2 é importante. O fato de ter o PAC 1 atrasado merece não a crítica, mas o cuidado do governo para ver quais são os fatores que levam aos atrasos das obras do PAC 1 e evitar que isso aconteça nessa segunda etapa do programa de aceleramento do crescimento.